Você já percebeu como às vezes você sabe que algo está errado, mas mesmo assim concorda? Já riu de uma piada sem graça só porque estava todo mundo rindo? Já fingiu entender de algum assunto só para não parecer o único desinformado? Ou até mesmo mudou de opinião não porque foi convencido, mas para não parecer o esquisitão da sala? Agora pensa com sinceridade, quantas das decisões da sua vida de fato foram suas? E quantas foram tomadas para evitar um silêncio constrangedor ou até mesmo para não ser o único diferente? Hoje você vai entender como a pressão social pode fazer pessoas comuns negarem a sua percepção de realidade, seguindo assim ordens absurdas e até mesmo duvidando de si mesmo. E o mais perturbador, que isso pode estar acontecendo com você agora, sem que você perceba. Existe algo que quase todo mundo gosta de acreditar, que tem opinião própria, que pensa de modo racional e que não é facilmente influenciado. Mas a psicologia social mostra algo desconfortável, que o ser humano não é feito para viver sozinho, e sim que foi feito para pertencer. E pertencer muitas vezes significa se adaptar. Mas e quando essa adaptação começa a forçar você a tomar decisões claramente erradas? Ainda assim é uma adaptação positiva? Existe um experimento da década de 50 que provou que muitas das vezes somos facilmente influenciados pelos outros. O psicólogo Salomon Asch realizou um teste simples. Participantes entravam em uma sala para comparar linhas. Algo ridiculamente fácil, mas tinha um detalhe invisível. Todos ali eram atores, exceto a pessoa que foi testada. Durante algumas rodadas, tudo funcionava perfeitamente, até que de repente, todos os participantes atores começaram a dar respostas propositalmente erradas. Eram respostas tão absurdas que pareciam desafiar a própria lógica. E mesmo assim, as pessoas que eram não atores concordavam com o grupo. Não porque elas eram burras ou incapazes de saber o certo, mas porque sentiram um medo extremamente humano, o medo de ser diferente. E o mais assustador ainda está por vir. Depois do experimento, alguns participantes começaram a relatar algo extremamente perturbador. Eles realmente acharam que estavam vendo as coisas de modo errado. E isso é chamado de influência informacional, que é quando a gente acredita que um grupo de pessoas sabe de coisas que nós não sabemos. A realidade deixa de ser apenas percepção e vira parte do consenso. Mas existe uma forma de pressão social muito mais poderosa que as demais. Anos depois, o psicólogo Stanley Milgram mostrou o outro lado do comportamento humano. Era um cenário completamente hipotético e simulado, onde as pessoas acreditavam que toda vez que apertavam um botão, daria um choque em outra pessoa. O detalhe disso tudo é que tinha sempre uma figura com grande autoridade que sempre falava, continue, dê o choque na pessoa. E mesmo, muitas das vezes, escutando o grito da pessoa na sala ao lado, elas continuavam apesar do desconforto. Isso revela algo chamado obediência à autoridade, onde não seguimos necessariamente um grupo de pessoas, mas sim uma que parece ter poder da situação. Agora, imagine juntar essas duas forças num grande teste. E a gente não precisaria de um grande laboratório. A pressão social está praticamente em todos os lugares. Nas redes sociais, na moda, entre opiniões, em investimentos e até no comportamento coletivo. Quando vemos milhares ou milhões de pessoas concordando com alguma coisa, o nosso cérebro interpreta aquilo como algo validado. E isso é conhecido como algo que muito provavelmente você já ouviu antes, o efeito manada. Seguir o grupo economiza energia mental, mas pode custar a sua autonomia. E isso levanta uma pergunta perigosa. Se você tivesse sido criado em outra cultura, com outros amigos, com outros valores, você ainda teria os mesmos pensamentos que tem hoje? E isso toca no conceito da identidade social. Isso toca naquela famosa frase, você é a média das pessoas que está à sua volta. Pois somos parcialmente construídos pelas pessoas ao nosso redor, sejam boas ou ruins. O pertencimento nos traz segurança, mas também pode criar a conformidade automática. Mas pode ficar tranquilo, porque existe uma saída para isso. E o primeiro deles é ter a ciência de como a pressão social influencia no seu dia a dia. E vai por mim, isso já é um passo enorme. E temos também mais dois passos que são super fundamentais para isso. Que seria o desenvolvimento de um pensamento crítico, onde você de fato questiona as coisas ao seu redor. E a terceira é de aprender a tolerar o desconforto de discordar de algo. Essa combinação desses três fatores nos ajuda a criar algo chamado autonomia cognitiva, que é a capacidade de sustentar uma convicção mesmo quando todos pensam diferentes de você. Talvez o verdadeiro poder mental não seja convencer os outros, mas sim de não ser convencido automaticamente. Mas agora pensa com sinceridade. Se você estivesse num ambiente onde todos discordassem de você, você teria coragem de sustentar aquilo que pra você é a verdade? Ou escolheria esse desconforto psicológico de saber que está errado somente para fazer pertencimento ao grupo? E se esse vídeo te fez questionar as próprias decisões, então já deixa aquele like e ao se inscrever no canal, ativa as notificações, pois isso me motiva bastante a trazer mais conteúdos assim como esse. Então, o vídeo foi esse. Fui!